Olha, as nossas telas, elas nos conectam, informam, entretêm. Hoje em dia são parte da nossa vida, não tem como negar. Mas e se toda essa conveniência viesse com um preço? Um custo que a gente não vê? É sobre isso que vamos conversar hoje. Qual é o preço que a nossa visão e até a nossa saúde como um todo pode estar pagando por essa vida tão conectada? Vamos começar com a pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez em algum momento. Será que todo esse tempo na frente das telas pode, de fato, causar algum dano permanente nos olhos? A ciência está começando a trazer umas respostas e, olha, elas são um pouco alarmantes. Então, vamos para a primeira parte? A ciência da luz azul. Para a gente entender o risco, primeiro a gente precisa conhecer a principal suspeita que sai dos nossos aparelhos. Chegou a hora de desmascarar a tal da luz azul e descobrir por que ela está no centro dessa história toda. Mas afinal, o que é essa luz azul? Pensa nela como se fosse uma prima da luz ultravioleta, sabe? Aquela do Sol. Ela tem uma energia muito, mas muito alta e um comprimento de onda bem curtinho. E é exatamente isso que permite que ela penetre fundo nos nossos olhos. E é aqui que a coisa fica interessante. Alguém pode pensar, ué, mas o Sol emite muito mais luz azul, qual o problema das telas? A resposta está bem aqui, na comparação. É tudo sobre proximidade e duração. Ninguém fica encarando o Sol por horas, né? Mas a gente passa o dia inteiro, a centímetros de uma fonte que não para de emitir essa luz de alta energia. Agora que a gente já conhece a luz azul, vamos ver como ela age, como ela causa um dano real. Os pesquisadores descobriram que é como um ataque em duas frentes, sabe? Um ataque duplo na nossa visão, com os efeitos que a gente sente agora e outros bem mais sérios que vão se acumulando com o tempo. O efeito de curto prazo, bom, muita gente já conhece bem. É a tal da fadiga ocular digital. Aquela sensação de olho doendo, seco, cansado, depois de um dia inteiro de trabalho ou de maratonar uma série. É o primeiro sinal de alerta que o corpo manda. Só que esse desconforto de agora não é nem o pior. O perigo de verdade, ele é silencioso. Vai se acumulando com o tempo, ano após ano. O nome dele é degeneração macular. E isso é muito sério. É uma das maiores causas de perda de visão permanente no mundo todo. E o mais assustador é que o dano, depois de feito, não tem volta. É irreversível. Esse esquema aqui mostra direitinho como a destruição acontece. A luz azul vai lá no fundo do olho, chega na retina e pronto, desencadeia uma reação química que cria moléculas tóxicas. E essas moléculas começam a atacar e matar as células que nos permitem enxergar, as fotorreceptoras. É um processo lento, invisível e implacável. E como a pessoa percebe isso? No começo, os sintomas são bem sutis. A visão, bem no centro, fica meio embaçada, sabe? Linhas que são retas podem parecer meio tortas. As cores perdem a vida. Com o tempo, pode ficar impossível reconhecer um rosto, mesmo que a visão dos lados continue normal. Bom, e o estrago não para nos olhos não. A luz azul funciona como um alarme falso que desregula o corpo todo. Ela afeta coisas essenciais que vão muito além da visão, como nosso sono e até, pasmem, o risco de doenças bem graves. É como diz o Dr. Karunarathne, um pesquisador da Universidade de Toledo. As nossas córneas, o nosso cristalino, eles simplesmente não conseguem filtrar a luz azul. Ou seja, ela tem um passaporte livre direto para a retina, aquele tecido super sensível lá no fundo do olho, onde todo o problema começa. Pensa só, de noite, a luz da tela engana o nosso cérebro, faz ele pensar que ainda é dia. E o que acontece? Ele para de produzir melatonina, que é o hormônio que nos faz dormir. O resultado? Noites mal dormidas, um ciclo de cansaço, e essa bagunça nos hormônios pode ter consequências ainda piores. E as consequências de mexer com o ritmo natural do corpo podem ser bem sérias. Estudos já ligaram essa exposição à luz azul durante a noite com um risco bem maior de certos tipos de câncer. Olha só os dados. O risco de câncer de mama aumenta 1,5 vezes. E para o de próstata, o risco simplesmente dobra. É impressionante. Ok, parece que a luz azul é a grande vilã da história, certo? Mas e se eu te dissesse que não é bem assim? A história tem uma reviravolta daquelas que muda completamente o jeito como a gente enxerga essa luz. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Será que a gente deveria tentar eliminar toda a luz azul da nossa vida? A resposta, por incrível que pareça, é um sonoro não. Acontece que, durante o dia, a luz azul que vem do Sol é nossa parceira. Ela é fundamental para nos manter em alerta, para melhorar o humor, a memória e, o mais importante de tudo, ela ajusta o nosso relógio biológico, avisando o corpo, ei, agora é hora de ficar acordado e produzir. Então, a gente chega no ponto-chave da questão. O problema não é a luz azul em si, mas a hora da exposição. De dia, a gente precisa dela para funcionar bem.
De noite, ela se torna uma inimiga, tanto para os olhos quanto para o cérebro. O segredo é o timing. E agora, a melhor parte. A boa notícia é que, com esse conhecimento todo, o controle volta para as nossas mãos. Existem coisas simples, mas muito eficazes que dá para fazer para diminuir esses riscos e proteger a nossa saúde. Aqui vai um plano de ação bem prático. Primeiro, ativar o modo noturno em todos os aparelhos. Isso já corta bastante a emissão de luz azul à noite. Segundo, criar uma regra de ouro. Nada de telas pelo menos 1 hora antes de ir para a cama. E terceiro, que talvez seja o mais crucial, proteger os olhos das crianças, que são ainda mais sensíveis a tudo isso. E para a gente fechar, fica uma reflexão, quase um desafio. Porque, conhecimento só vira poder quando a gente coloca em prática. Depois de tudo isso, que pequeno hábito com as telas já dá para começar a mudar? Quem sabe hoje à noite mesmo? Uma coisinha só para proteger a visão e o bem-estar daqui para frente.